Num mundo imprevisível, competitivo e cheio de adversários disfarçados de aliados, existe uma figura capaz de atravessar tempestades e sair mais forte a cada golpe. Thomas Shelby, o cérebro por trás dos Peaky Blinders. Ao longo das 6 temporadas de Peaky Blinders, Thomas se torna símbolo de resiliência, estratégia e frieza, superando crises pessoais, sabotagens e traições, e mesmo assim, construindo impérios. Hoje, vou te conduzir pela mente desse personagem e mergulhar nas 5 lições mais poderosas que Tommy nos oferece para prosperar diante de desafios profissionais e pessoais. Essas lições não são truques de cinema, são princípios aplicáveis ao seu dia a dia, à sua carreira, ao seu crescimento pessoal. Prepare-se, porque a partir de agora você vai entender o que é pensar, agir e vencer como um Shelby. Lição 1. Liderança sob pressão. Pense em uma noite fria de Birmingham. Ruas tomadas por gangues rivais, policiais corruptos e decisões que podem custar vidas. Thomas Shelby está diante de seus irmãos e aliados. A tensão é quase palpável. Num desses momentos emblemáticos, como durante os ataques de Billy Kimber, ou mais tarde, frente ao perigo imposto pela máfia italiana, Tommy permanece focado, planejando as melhores ações, e todo o grupo espera seu comando. Ele não grita, não entra em pânico. Ele fala pouco, mas cada palavra desenha um caminho de ação. A liderança de Thomas Shelby é forjada na pressão. O que o diferencia não é a ausência de medo, mas a habilidade de decidir com clareza quando todos ao redor se perdem em dúvidas. Em situações de alta tensão, ele escuta, filtra informações, encara adversidades e toma decisões corajosas, mesmo que impopulares. No cotidiano, isso significa ser a pessoa que, diante do problema, não se rende ao desespero coletivo. É assumir a responsabilidade, analisar friamente e guiar as pessoas baseando-se em princípios e informações reais, não em surtos emocionais. Em ambientes de trabalho tumultuados, seja o eixo, o ponto de calma, evitando contaminar-se pelo pânico geral. Exercite a escuta ativa, evitando precipitar-se com informações incompletas. Aprenda a dar comandos simples, claros e objetivos, sempre sustentados por análise e não por impulso. E o mais importante, lembre-se que líderes autênticos não falam para serem ouvidos, falam para direcionar. Se você se tornar o porto seguro nas tempestades cotidianas, ganhará confiança dos seus pares e terá espaço aberto para liderar em ambientes cada vez mais complexos. Lição 2. Estratégia e planejamento. Thomas Shelby nunca faz nada de improviso. Mesmo quando tudo parece perdido, toda jogada é resultado de um planejamento feito nas sombras, levando em conta cada variável possível. Veja a clássica cena da primeira temporada, onde Tommy orquestra a manipulação das corridas de cavalos. Enquanto todos achavam que o Peaky Blinders buscavam dinheiro fácil, ele já enxergava além. Estava atraindo legalidade e poder. Sua força está em visualizar possibilidades onde a maioria só enxerga obstáculos. Decidir o que fazer quando tudo está aparente é simples. A diferença está em posicionar-se, antecipando problemas e preparando alternativas. Antes de grandes reuniões ou projetos, faça um mapeamento de cenários. Melhores, piores e intermediários. Escreva seus objetivos no curto, médio e longo prazo. Camadas de metas permitem que você ajuste a rota sem perder sua linha de chegada. Nunca entre em negociações sem saber o que você pode perder ou ganhar. Thomas Shelby sempre conhece o valor das peças no tabuleiro. Ferramenta prática. Use listas, mapas mentais ou aplicativos como Notion, Trello para estruturar suas estratégias. A genialidade de Thomas Shelby não está apenas em agir.
está sobretudo em pensar antes de agir e nunca deixar que o acaso dite seu destino. Lição 3. Controle emocional e frieza. Poucos personagens geram tanto fascínio pelo controle quase desumano das próprias emoções quanto Thomas Shelby. Pense na cena em que ele recebe a notícia da morte de pessoas próximas ou quando é traído dentro da própria família. Sua dor é evidente, mas sua expressão permanece firme. Seus olhos são portais de sofrimento, mas também de estratégia. O segredo, ele sente tudo: raiva, medo, tristeza, mas não se deixa dominar por isso ao tomar decisões. Vivendo cercado de perigo, ele aprendeu que o descontrole emocional pode custar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. No dia a dia, somos testados. Chefes difíceis, projetos que dão errado, críticas injustas, discussões familiares. Se respostas impulsivas explodem, os efeitos tornam-se desastrosos. Pratique a respiração consciente e pausas estratégicas. Diante de uma provocação, inspire fundo. Conte até 3 antes de responder. Adote diários emocionais. Escreva o que sentiu durante o dia, o que despertou sua raiva ou ansiedade, o que fez bem ou mal. Quando surgirem pressões, lembre-se, sua primeira reação nem sempre é a melhor. Troque a reação automática pela resposta ponderada. Faça como Thomas. Observe antes de agir. Seu silêncio geralmente precede movimentos decisivos. O controle emocional não é a ausência de sentimentos. É não deixar que eles ditem suas escolhas. Lição 4. Inteligência para lidar com inimigos e negócios. Ninguém prospera no mundo de Thomas Shelby sem cultivar uma inteligência quase cirúrgica para interpretar intenções, negociar com oponentes e transformar rivais em aliados temporários. Seja nas discussões com Alfie Solomons, um adversário com quem alterna entre acordos e ameaças, ou na diplomacia fria com políticos e chefes do crime internacional, Thomas está sempre 2 passos à frente. Sua força está em conhecer profundamente as pessoas com quem negocia. Entende seus interesses, pontos fracos e motivações ocultas. Ele usa o que descobre a favor do próprio jogo, sem perder a compostura. No mundo real, cada negociação pode ser o divisor entre um avanço profissional ou um retrocesso. Vivemos em redes, chefes, colegas, concorrentes, clientes. Cada interação é uma mínima batalha de interesses. Estude as pessoas ao seu redor. Observe padrões, comportamentos, gatilhos. Aprenda a ouvir mais do que fala. Informações valiosas surgem no silêncio. Esteja preparado para ceder em pontos menos importantes, para conquistar o que realmente importa na mesa de negociação. Nunca demonstre desespero. Em Peaky Blinders, quem mostra fraqueza vira alvo. Dica valiosa: mantenha relações cordiais até com adversários. Muitos vitoriosos de hoje foram antigos rivais inteligentes. Um dos maiores trunfos de Thomas Shelby é saber que, num jogo de poder, a força está no cérebro, não apenas nos punhos. Lição 5. Resiliência e superação de crises. Poucos personagens enfrentaram mais perdas, decepções e recomeços do que Thomas Shelby. Seja nos traumas da Primeira Guerra Mundial, nos lutos familiares, nas tentativas de assassinato físico e moral. Em cada queda, Tommy retorna mais lúcido, mais forte e, surpreendentemente, com ainda mais propósito. Seja nos traumas da Primeira Guerra Mundial, nos lutos familiares, nas tentativas de assassinato físico e moral. Em cada queda, Tommy retorna mais lúcido, mais forte e, surpreendentemente, com ainda mais propósito. A resiliência de Thomas Shelby não é feita de excesso de positividade, é compreensão crua da dor, aceitação do passado, mas um olhar que nunca se rende ao vitimismo.
Na vida comum, todos passamos por crises: financeiros, saúde, relacionamentos desfeitos, fracassos no trabalho. A diferença está em enxergar cada crise como sala de aprendizado, não como sentença. Acolha o choque, mas não permaneça nele. Defina um prazo realista para sentir a dor. Depois, mova-se para o próximo passo. Relembre os motivos, as pessoas e os sonhos que te impulsionam. Tommy só resistiu por causa do senso de propósito coletivo, família, legado e justiça pessoal. Crie uma rotina de análise dos aprendizados tirados de cada crise. O que faria diferente? O que descobriu sobre si mesmo? Resiliência significa não ignorar a queda, mas entender que ela é trampolim para o que você pode se tornar. Vamos para refletir profundamente sobre o legado de Thomas Shelby em Peaky Blinders. Percebemos o quanto a trajetória desse personagem transcende o universo da ficção para se transformar em um verdadeiro manual de mentalidade para qualquer um que deseja crescer, enfrentar desafios e se destacar no trabalho, nos negócios ou na vida pessoal. O que Tommy nos ensina não está apenas nos grandes discursos, mas nos detalhes das cenas, no modo como encara crises, na frieza de suas negociações, na resiliência diante de tragédias, no cálculo de cada passo e na liderança inspiradora, mesmo quando não existe nenhum manual a seguir. Pense na cena em que Shelby, sobrecarregado pelos riscos eminentes à sua família e ao seu império, mantém os olhos inabaláveis durante a tensa reunião com os mafiosos. O ambiente parece explodir em tensão, mas ali está Thomas sentado. O silêncio diz mais que 1000 palavras. Suas mãos firmes sobre a mesa, sua voz baixa, cada sílaba medida com precisão cirúrgica. Esse é o retrato do líder que não se deixa consumir pela pressão, que sabe que, na maior parte das situações, agir com dignidade, ponderação e firmeza inspira mais confiança do que qualquer demonstração explosiva de força. A aplicação prática aqui é direta. No seu ambiente de trabalho, na carreira ou nos negócios, haverá momentos em que todos aguardarão pelo seu posicionamento. Não significa ser insensível ou distante, mas sim treinar diariamente o autocontrole, reservando as emoções para o momento certo e canalizando-as como combustível para decisões consistentes, nunca como faísca para descontrole. No universo Shelby, vemos o poder absoluto do planejamento. Tommy, ao entregar uma proposta aparentemente vantajosa a um rival, revela que já havia previsto todas as reações, pensado em cada ramificação, antevisto todas as possíveis traições, como quando transforma seus inimigos em peças úteis no tabuleiro e estabelece acordos que salvam a si mesmo e aos seus. Isso nos mostra que as grandes conquistas não se dão no calor da hora, mas no silêncio dos bastidores. Desenhar cenários, preparar rotas de fuga e alternativas, estruturar objetivos e antecipar adversidades. Na vida real, essa habilidade pode ser cultivada a partir da organização antecipada do seu dia, da revisão constante das estratégias de carreira e da prática do hábito de questionar. Se isso falhar, qual o meu passo seguinte? Como posso transformar um revés em uma alternativa viável? Além disso, Thomas Shelby personifica a inteligência emocional em seu ápice. Mesmo quando destruído pela perda da mulher que amava, ele encontra, no meio da dor, o foco necessário para manter o império em pé. Isso não quer dizer que Tommy não sente. Ao contrário, sente profundamente, mas compreende que há um tempo para deixar as lágrimas caírem e outro para secar os olhos, levantar-se e agir. No seu contexto, vale a reflexão. Quantas vezes permitimos que sentimentos ruins nos paralisem ou nos levem a atitudes precipitadas? O segredo não está em ignorar as emoções, mas em cultivá-las e organizá-las, usando-as como bússola, não como âncora.
E quando o assunto é negociação com inimigos e adversários, a perspectiva de Shelby é mais atual que nunca. Em um mundo onde as diferenças muitas vezes separam, ele ensina que devemos ouvir mais do que falar, identificar as reais intenções por trás das palavras, compreender os interesses do outro lado da mesa e jamais subestimar o valor de uma estratégia bem desenhada. Uma das cenas mais marcantes ocorre quando ele enfrenta Alfie Solomons, um aliado volátil e perigoso. Com poucas palavras, muitos silêncios e máxima atenção, Thomas revela aquilo que falta à maioria das pessoas nas negociações: paciência e leitura de contexto. A vida corporativa, ou mesmo ao lidar com questões familiares, saber quando ceder, quando endurecer e, principalmente, quando transformar rivalidade em potencial colaboração, é um diferencial que separa vencedores daqueles que apenas reagem aos acontecimentos. Contudo, a lição mais poderosa de todas seja a resiliência. Quantas vezes Thomas perde tudo? Família, amigos, poder, saúde mental, e retorna de cada queda para construir algo ainda maior. É a antítese da vitimização. Shelby chora, sofre, sente, mas jamais se rende. A cada golpe da vida, reconfigura as próprias prioridades, reforça lados positivos e prossegue, construindo novos cenários com os pedaços do que sobrou. Para todos nós, fica essa lição. Esperar que a vida seja justa é preparar-se para ser frustrado. O real segredo é decidir que, independentemente do ciclo, das dores, das críticas ou dos fracassos, seguiremos adaptando, aprendendo e avançando. Comece, então, aplicando pequenas ações inspiradas por Tommy. Quando se sentir pressionado, recue alguns instantes, reconquiste o eixo e inspire liderança. Ao iniciar o dia, desenhe o roteiro dos seus passos, antecipando riscos e já estabelecendo rotas alternativas. Pratique a observação das próprias emoções e o diálogo interno cuidadoso. Nas conversas difíceis, mapeie interesses antes de argumentar e busque construir uma solução onde todos ganham. E diante das inevitáveis quedas, lembre-se que o renascimento só chega depois do chão, que nenhum fracasso é final, só uma página de aprendizado. Thomas Shelby nos mostra dia após dia, episódio após episódio, que um verdadeiro estrategista nunca depende da sorte. Ele veste a coragem antes de sair de casa, mantém a mente afiada e o coração, por mais maltratado, sempre aberto ao recomeço. Incorporar essas lições é transformar sua vida em uma história de liderança, inteligência, autocontrole e, acima de tudo, uma resiliência quase mítica, digna dos grandes protagonistas da vida real. E assim, com a cabeça erguida e o olhar fixo no horizonte, rumo ao próximo desafio, você pode, como Shelby, construir um legado à altura dos seus sonhos. Thomas Shelby é uma metáfora viva de autocontrole, visão de futuro, força interior e mente estratégica. Se hoje você decidir aplicar essas 5 lições, liderança sob pressão, estratégia aguçada, controle emocional, inteligência nas relações e resiliência diante das perdas, estará pavimentando seu caminho para vitórias genuínas, tanto na vida quanto na carreira. E aí, gostou de mergulhar no universo dos Peaky Blinders sob o olhar estratégico de Thomas Shelby? Se essas lições fizerem sentido para você, lembre-se, não adianta só admirar, é preciso colocar em prática. Seja qual for o seu desafio, no trabalho, nos negócios ou na vida pessoal, lembre-se do que aprendemos hoje. Liderança sob pressão, planejamento, inteligência emocional, negociações afiadas e aquela resiliência inabalável são habilidades que você pode e deve desenvolver dia após dia. Agora me conta, qual dessas lições ressoou mais com o momento que você está vivendo? Você já aplicou alguma dessas estratégias e percebeu diferença nos seus resultados? Comenta aqui embaixo.
Quero ler sua experiência e trocar ideias com você. A discussão nos comentários é sempre uma grande fonte de aprendizado. Lembre-se, todos nós temos um pouco de Thomas Shelby dentro de nós, esperando o momento certo para mostrar força e inteligência. Mantenha a cabeça erguida, o olhar atento e esteja sempre pronto. Porque na vida, aqueles que vencem não são os mais rápidos, mas os que conhecem o próximo passo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fique forte, pense como um Shelby e avance sempre.